culto de jovens, a gente sempre intercala as ministrações da palavra de Deus. Já queria chamar a Raquel para trazer uma palavra, uma primeira mensagem aos nossos corações nesta noite, para que Deus possa nos abençoar. Quero convidar a Raquel, por favor, nessa sequência. Ouça a voz de Deus nesta noite através da sua palavra. Repita assim comigo: Senhor Jesus, fala aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Amém. Saúdo a todos a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 19, a partir do versículo 28. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 19, a partir do versículo 28. Enquanto os irmãos procuram, eu queria louvar a Deus pelo primeiro culto de jovens aqui. Eu quero louvar a Deus também pelas nossas dirigentes, irmã Ceissa, irmã Zena, e a todas as irmãs que cooperam também com o trabalho. Quero louvar a Deus pela vida do nosso coordenador, pastor Carlos Eduardo. Louvar a Deus a vida do pastor Zé Carlos de Lima e o pastor Álvaro Calvacante. Leamos o texto. São João, capítulo de número 19, a partir do versículo 28. Diz assim: Deus, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam determinadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensope, lhe chegaram à boca. Irmãos, a palavra do Senhor diz que tudo foi conforme as Escrituras, tudo foi conforme o que o Senhor falou desde os profetas lá atrás. E em Isaías, capítulo número 53, a palavra do Senhor diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E essa expressão, irmão, eu achei muito interessante. Essa expressão de dizer tenho sede na cruz, ela se repete 2 vezes na Bíblia. Quando a gente vai estudar um pouquinho, eu vejo essa expressão se repetindo por Jesus enquanto Ele fazia o ministério dele aqui na terra, em João, capítulo de número 4, em São João, capítulo número 4, onde a palavra do Senhor vai dizer que Ele encontra, na verdade, Ele vai ao encontro de uma mulher samaritana, no poço de Jacó, e ali aquela mulher tem um encontro verdadeiro com o Senhor. E o Senhor chega para ela e diz assim: mulher, dai-me um pouco, dai-me água. E ela diz: como sendo tu, judeu, pede água a uma mulher samaritana? Porque naquele tempo os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E ali o Senhor diz assim para ela: mulher, se tu soubesses quem te pede a água da vida, Ele te daria e tu beberia a água da vida. E ali, irmãos, aquela mulher, ela tem um encontro verdadeiro com Cristo. Ela chega um momento que Jesus manda chamar o marido dela, e ela diz assim: Senhor, eu não tenho marido. E Ele fala: verdadeiramente disseste, tu não tem marido, porque tu tiveste 5 e o que tu tens agora não é teu. E aquela mulher, ela deixa o seu cântaro e ela vai ao encontro do seu povo. E ali ela traz o seu povo para perto de Jesus, e Jesus, ele tem um acesso aos samaritanos, e ali Jesus, ele não bebe água. E a segunda expressão que a gente vê tenho sede, foi aqui no texto que a gente acabou de ler. E quando Jesus estava naquela cruz, muitos escarneciam dele, estavam cuspindo, ferindo, falando mal de Jesus. E naquela angústia, Jesus, ele pediu água, ele pediu: eu tenho sede. E os soldados ali, eles entregam algo que a gente chama de vinho. E quando a gente estuda um pouquinho o que é, na verdade, vinagre, quando a gente estuda um pouquinho o que é esse vinagre, a gente percebe que era um vinagre, era um vinho estragado, amargo e azedo.
Imagina, o Deus Todo-Poderoso, o nosso amigo, o nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e os soldados oferecendo algo amargo, algo azedo ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. E eu faço uma pergunta à igreja do Senhor: o que nós temos oferecido ao Senhor? Será que é algo bom ou é amargo, algo azedo? O que temos oferecido ao Senhor nos nossos dias? Será que é algo bom que glorifica a Deus? Porque a palavra do Senhor diz, eu acho interessante porque a palavra do Senhor diz em São João, capítulo de número 13, onde acontece a última ceia do Senhor. E Jesus, ele pega, veste, ele se troca as suas vestes, pega uma bacia e ele vai lavar os pés dos discípulos. E ali, quando Jesus chega perto de Pedro, e Pedro diz assim: Senhor, tu vai me lavar os pés? E Jesus diz: olha, o que eu faço hoje tu não entendes, mas amanhã tu saberás. E ele diz assim, Pedro diz assim: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Ele disse: se eu não te lavar, tu não tem partes para comigo. Aí Pedro diz assim: olha, então não me lava só os pés não, lava minhas mãos e a cabeça. E Jesus, ele diz assim: olha, quem está limpo só precisa lavar os pés. Porque no versículo 11 ele diz que nem todos, ele sabia que nem todos estavam limpos, porque ele sabia que um havia de traí-lo. E é interessante porque o lavar dos pés, a preparação do evangelho, a forma como a gente anda, ele fala o que há no nosso coração, qual é a intenção do nosso coração. Se nós não andarmos conforme a palavra do Senhor, se nós não vivermos de acordo com essa palavra, nós não podemos adorar o Senhor verdadeiramente. E o Senhor conhece cada intenção do coração. E é interessante porque em Gênesis capítulo de número 17, Abraão, ele chega, Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando ele fala isso, significa que Abraão, o pai da fé, ele não estava andando na presença do Senhor. E Deus, ele chama ele. Sabe por quê? Porque Abraão passou na frente de Deus. E se nós passarmos na frente de Deus, irmão, não dá certo. Não queira passar na frente de Deus. Deus tem para você um Isaac e não um Ismael. Deus tem, eu vou repetir porque tem gente que não escutou. Deus tem para você um Isaac, para você sorrir, para você se alegrar, e não um Ismael. E é interessante também, porque Abraão, ele se arrepende, ele chora aos pés do Senhor, e o Senhor, ele volta com a promessa, porque ainda que sejamos infiéis, o Senhor, ele é fiel com a sua promessa, ele não mudou, ele é soberano sobre toda a terra e céu, ele cumpre com a sua palavra. Ainda que você seja infiel, eu e você, que muitas vezes não chegamos aqui nesse culto para adorar e exaltar o nome do Senhor, Ele vê, Ele tem misericórdia. Oh, Jesus. E é interessante, irmãos, porque no capítulo 21, Deus, ele cumpre a promessa. Ele dá Isaac a Abraão. Só que no capítulo 22, Deus, ele chega com uma prova para Abraão e diz assim: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. E se a gente olhar a Bíblia de um lado a outro, se a gente ler o texto corriqueiramente, irmãos, a gente pensa que foi do dia para a noite que Deus aprendeu a Abraão, mas não, irmãos. Se passaram 10 a 11 anos, que Abraão não levantava altar para Deus. Deus tinha cumprido a promessa a Abraão e ele não tinha levantado a altar para o Senhor. Ele tinha se esquecido. E Deus, ele chega para Abraão e diz assim: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Abraão não precisou morrer Isaac não precisou morrer no altar, porque Jesus morreu em nosso lugar. Mas era Deus dizendo para Abraão: Abraão, volta ao altar.
Volta, eu quero intimidade, Abraão, eu quero intimidade, eu quero intimidade, eu quero intimidade contigo. Eu quero falar contigo, eu quero mostrar os segredos do céu. Por que que você foi longe da casa do Pai? Por que você foi longe da casa do Pai? Eu quero te mostrar os segredos do céu e tu não conversa mais comigo. O que que você tem oferecido quando você chega aqui por essas portas? Será que é algo bom, agradável ao Senhor ou não? E é interessante, irmãos, porque quando a gente olha a palavra do Senhor, vai dizer em Lucas capítulo de número 21, a partir do versículo 2 ao 4, diz que uma viúva, irmãos, ela tinha só 2 moedinhas. Tudo que ela tinha. E Jesus olhou para ela, viu os discípulos, viu as pessoas que davam o que sobrava. Mas ela não. Ela deu 2 moedas, tudo que ela tinha ao Senhor. Ela entregou ao Senhor. E quando a gente olha também em São João, capítulo de número 12, versículo 3 ao 9, fala que Maria, ela entrega o nardo mais puro ao Senhor, ela entrega tudo. A viúva entrega tudo, Maria entrega tudo. E o que é que eu aprendo isso, irmã Raquel? O que é que eu aprendo? É que adorar a Deus, escute isso, adorar a Deus não custa muito. Adorar a Deus não custa muito, custa tudo. Adorar a Deus custa tudo, igreja. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós que está aqui nessa noite. E o que é que você tem entregado? Irmão, eu não falo apenas de oferta. É importante, deve sim adorar com os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Mas cadê a intimidade, a porta do quarto fechada, para eu conversar contigo? Cadê? Tu olhastes para as faculdades, eu te dei. Tu não pediu, eu te dei. Mas cadê o tempo? Tu pedisses um filho, não foi? Cadê? Cadê o tempo? Eu te dei, mas cadê o tempo? Tu pedistes algo, até mesmo um ministério, mas cadê? Cadê o tempo? Cadê o tempo comigo? A porta do quarto fechada para eu conversar, para eu te levar sobre a terra? Cadê? Deus está perguntando. Volte ao altar. E Jesus, ele nos dá 2 conselhos, irmão. Jesus, ele nos dá 2 conselhos. O primeiro está em Apocalipse, capítulo número 5. No capítulo de número 2, versículo 5, que diz: lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Depois que fez isso, irmã Raquel, eu faço o quê? Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 16. Apresente diante de Deus com confiança. Me arrependi, olhei onde eu errei, me lembrei, pronto. Deus, ele perdoa, ele é teu Pai, ele é Senhor da tua vida. Foi ele que morreu na cruz do Calvário por você. Agora, entre diante da presença do Senhor com confiança. E o terceiro, irmã Raquel, é que Deus, ele fala para todos nós aqui, nessa reunião. Deus escolheu a dedo quem era para estar aqui ouvindo essa palavra e quem está ouvindo pela internet. Deus escolheu a dedo. E também quem ouvirá posteriormente. Deus escolheu a dedo para falar contigo o que está em Apocalipse de número 22. Eu quero que a igreja, por favor, leia comigo. Eu fecho aqui. É aqui que eu fecho. Apocalipse de número 22, versículo de número 17. Escute bem o que Deus vai falar com você nessa noite. Falou comigo para falar contigo. Leamos o texto. Diz assim, Apocalipse de número 22, versículo 17. Diz assim: e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede. Quem tem o quê, igreja? Quem tem o quê? Venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. O que é isso, irmã Raquel?
O que é que Deus quer falar comigo aqui? O que é que Deus quer falar contigo? É que Jesus morreu na cruz. Ele não bebeu na mulher samaritana, ele não bebeu água. Ele não bebeu na cruz. Deram vinagre a ele amargo, deram vinho amargo. Mas Deus está dizendo, olha, eu morri na cruz do Calvário. E se você tem sede nessa noite, volta para o altar, porque eu estou esperando. É para fluir rios de água viva em você. É para fluir rios de água viva em você. Eu não bebi água para te dar água, para ser a água que tu precisa. Mas volta para o altar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Jesus está falando contigo nessa noite. Você pode estar lá no fundo da igreja, ou pode estar em qualquer lugar aqui, mas Deus, Ele te vê. Ele falou, Natanael disse assim, haveria algo bom vindo de Nazaré? Haveria? Aí Jesus, Ele chega para ele, olha, eu te vi. Natanael, eu te vi. Eu te vi, Natanael. E Deus está dizendo, eu te vejo. Eu te vejo. Mas volta para o quarto, porque o teu pai, que te vê em secreto, ele te recompensará. E Deus, Ele quer virar uma chave na tua vida. Volta para o altar, volta para o altar. Jesus está dizendo, volta para o altar. Está com sede, você procura em outras fontes. Nós procuramos em outras fontes. Mas Jesus é a única fonte de água viva. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir, Maísa, uma outra mensagem. É cantando e pregando, cantando e pregando, cantando e pregando, cantando e pregando, cantando, adorando e pregando. Diga assim, Jesus, fala de novo. Eu estou aqui. Glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Gostaria que todos abrissem as Bíblias em Salmos, capítulo 17, verso 3. E diz assim: Tu pusestes à prova meus pensamentos, durante a noite examinaste meu coração. Tu me sondastes e não encontrastes nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Bom, em outras versões, esse capítulo aqui, ele enfatiza mais sobre a questão do coração. Na minha versão, falou sobre o pensamento e o coração. Achei muito interessante, pois eles dois andam em conjunto. Quando a gente fala sobre os nossos pensamentos, nosso coração, a gente está falando sobre uma área muito importante da nossa vida. A própria Bíblia fala sobre a questão do coração, sobre como é a fonte dos nossos desejos, do nosso coração. E a nossa mente, ela é muito complexa em relação a isso. E aqui fica a pergunta: como nós, jovens, adolescentes, estamos enchendo a nossa mente? Como como tá os nossos pensamentos? Porque aqui fica claro que o Senhor colocou em prova os pensamentos dele. O Senhor examinou o coração dele, colocou em prova os pensamentos. E fica a pergunta: eu acredito que nenhuma experiência seja individual em relação a isso, quando a gente, em algum momento da nossa vida, a gente se colocou em uma roda de amigos e todos estavam falando de Cristo. Todos estavam ali exaltando o nome de Cristo, e quando a gente chega em casa cheio da presença de Deus, querendo ler a Bíblia, querendo fazer nosso devocional, querendo orar, porque a gente encheu a nossa mente daquilo. A gente encheu a nossa mente da presença de Deus. E muitas vezes, muitos jovens, eles caem na prática, por exemplo, da pornografia, da sensualidade, e falam: eu não consigo me livrar disso, eu não consigo sair disso. Mas o que é que ele está enchendo a mente dele? Ele chega em casa e vai assistir filmes que falam de sensualidade,
filmes que está enchendo a mente dele daquilo. Aí ele chega e fala que não consegue fugir daquilo. Por quê? Porque ele está aprisionando. Ele está se aprisionando aquilo. Ao invés de ele estar assistindo algum filme, algo que reflete a vida de Cristo, ou que leve a gente a pensar, a gente a se derramar aos pés de Cristo, ele está enchendo a mente dele de outra coisa. E a pergunta fica, como é que você está enchendo a sua mente? A sua mente está voltada a quê? E aqui que a gente possa ter essa oração. Que a gente possa ter essa oração e falar assim: Senhor, o Senhor provou meus pensamentos, examinou meu coração e não encontrou mal algum. Porque a minha mente está voltada a Ti. Porque eu estou Te buscando a todos os momentos da minha vida. Porque o meu alvo é a Ti, Pai. O meu alvo precisa ser Cristo em todos os momentos. A nossa mente precisa estar em comunhão com os pensamentos de Cristo. Para que a gente não venha se aprisionar no pecado. Para que a gente não venha cair e ficar no poço do pecado. Que a gente venha se reerguer e que nossos pensamentos sejam voltados para Cristo. Amém. Onde estão aqueles que foram alcançados pela graça de Deus? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, a graça que nos favorece. Nós não merecíamos, mas Ele nos abraçou com a sua graça. Quem já foi abraçado pela graça de Deus aqui? Jovem Ismael, em nome de Jesus. Isaac, muito bem. Quem é quem? Quem é quem? São gêmeos. Isaac, glória. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Queria ler aqui na passagem que foi lida aqui quando fomos fazer a oração, que se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, como foi lida pelo nosso irmão Kemuel. Que vai dizer assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Bem, essa passagem aqui, como os irmãos já conhecem, é uma passagem muito conhecida. Creio que a maioria dos irmãos aqui, ou se não todos, já ouviram falar sobre ela alguma vez. E como a gente pode observar, ela é uma passagem muito simples. Ela, aqui no versículo 17, nós podemos observar que Abacuque ele começa a expressar, a mostrar exemplos de situações adversas que podem surgir na nossa vida. Ele se baseou no agricultor, aquele que planta e espera colher o seu fruto. E aqui ele cita alguns exemplos, como ainda que a figueira não floresça, ainda que no campo não produzam mantimentos. Ou seja, ele mostra dificuldades que podem surgir no meio na frente do agricultor, quando na hora dele colher o seu fruto. E no versículo 18 ele vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Abacuque nessa passagem ele está querendo dizer que, independente das dificuldades que venham aparecer no nosso caminho, nós devemos, independente de tudo, nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Então, independente das dificuldades que venham surgir no nosso caminho, nós devemos confiar no Senhor
Isso é o que a passagem diz. E como nós podemos perceber, ela é muito simples de ser interpretada. Aqui já fizemos uma reflexão bem básica. Porém, nessa noite eu queria, juntamente com os irmãos, estudar essa passagem de maneira mais aprofundada, olhando o seu livro, o seu contexto, e para que assim possamos extrair todas as lições que essa passagem pode nos oferecer. Com isso, eu queria começar com o contexto dessa passagem, e nada melhor do que voltar um pouco atrás. Com isso, eu queria voltar para o reinado do rei Josias, olhando o contexto de Judá, de Judá nesse momento, que era Jerusalém, no caso. Enfim, voltando para essa época, que é o reinado do rei Josias, voltamos 30 anos atrás, da época em que esse livro de Abacuque, ele se dirige, ele está, vamos dizer assim, contextualizado. Falando sobre o reinado do rei Josias, o que a gente vê de marcante nesse reinado? O rei Josias foi um dos reis que passaram por Judá, que diferente de vários outros reis, ele foi um rei justo, foi um rei que honrou o Senhor. Quando a gente lê a Bíblia e a gente lê a parte do Antigo Testamento, quando a gente vai ver os reis que passaram por Judá, a gente vê que muitos reis não honravam ao Senhor, e poucos eram aqueles que honravam ao Senhor e faziam com que o povo de Judá se aproximasse de Deus. E Josias foi um desses poucos reis que fez o povo se aproximar do Senhor. No reinado do rei Josias, a gente pode ver que temos uma forte campanha contra a idolatria e contra os pecados que até então, nos reinados passados, eram comuns para a população. Nesse momento, podemos olhar no reinado do rei Josias um ponto marcante, que é o avivamento, onde nesse momento a gente encontra Judá próxima do Senhor, buscando um avivamento, buscando conhecer do Senhor. Então, certo, olhando para esse momento, a gente vê o quê? Judá, nesse momento, estava próximo do Senhor, no reinado do rei Josias. Agora vamos para o momento em que se encontramos nesse livro que nós lemos de Abacuque, que é 30 anos depois. Voltando para o contexto atual agora da passagem, a gente vê uma situação totalmente diferente. Judá não estava mais próxima do Senhor como antes, como o reinado do rei Josias. Judá se encontrava distante do Senhor. E a gente vai ver, quando a gente lê as passagens, a gente vê que Judá estava tão longe do Senhor que o seu temor praticamente era nulo. Quando a gente vê Jeremias, para quem lê o livro de Jeremias, Jeremias foi um profeta que foi levantado pelo Senhor para pregar para esse povo. E o povo era tão, vamos dizer assim, não queria ouvir a palavra do Senhor, tanto que Jeremias por muitas vezes foi ignorado pelo povo e até mesmo zombado. Então, para a gente ter uma noção, a gente vê que o povo de Judá nessa época mesmo não queria saber do Senhor. Então, recapitulando, a gente vê que um tempo atrás o povo passou por um avivamento, estava próximo do Senhor, e agora está distante, depois de 30 anos. Certo? E a partir daí já podemos tirar uma lição para a nossa vida. Olhando nesse contexto, a gente vê que 30 anos foi o suficiente para fazer o povo que estava próximo do Senhor se distanciar do Senhor. E a gente pode olhar para essa situação e pensar, e criticar o povo de Judá. Quando a gente está lendo a Bíblia, é muito comum, pelo menos experiência própria, né? Quando a gente está lendo, a gente vê as coisas que o povo de Judá, o povo do Senhor faz, né? Que, por exemplo, lá em Êxodo, quando a gente vê que o povo passou 40 anos andando no deserto, sendo que eles deveriam andar menos, porque eles murmuravam e tudo mais, a gente olha para essas situações e critica, né, o povo, porque eles agiram dessa forma. Mas muitas vezes a gente não percebe que na nossa vida a gente faz igual. Muitas vezes fazemos iguais e agimos igual ao povo de Israel. E nesse contexto não é diferente. A gente olha nesse momento e vê, em 30 anos o povo abandonou o Senhor, mas nós muitas vezes, em menos tempo, abandonamos ao Senhor. Quando a gente olha, por exemplo, o povo de Judá tinha passado um avivamento, certo? Vamos olhar para o nosso contexto agora? Quando a gente passa por um avivamento, quando Deus ele chama a gente para buscar Ele, quando a gente passa por um avivamento, o que a gente faz? A gente traça metas com Deus no centro, a gente começa a se empolgar, coloca Deus no centro, tudo. Depois de meses, depois às vezes até de dias, só são necessários às vezes alguns dias, que a gente vai esfriando, nós vamos esfriando, e a gente para de buscar, a gente não busca como antes. As metas que a gente colocava a Deus no centro, agora são metas em que a gente coloca coisas do mundo como centro. Então, a gente vê que muitas vezes nós agimos da mesma forma. Muitas vezes a gente vive um avivamento, mas depois de um pouco de tempo, deixamos Deus escanteado, deixamos Deus para lá. Porém, o mais maravilhoso dessa passagem, quando a gente analisa, é que mesmo estamos errados, mesmo Judá tendo errado aqui,
tendo abandonado o Senhor. Deus, ele é misericordioso para com Judá, assim como ele é misericordioso para com todos nós. Deus, nesse momento, o que ele faz? Deus, ele levanta profetas como Jeremias, como Naum, como Sofonias e até mesmo o próprio profeta Abacuque, para pregar para o povo, para que o povo se arrependesse dos seus caminhos, dos seus maus caminhos. Então, diante de tudo isso, o que a gente observa? A gente observa que mesmo o povo estando errado, e mesmo Deus podendo trazer já de imediato a condenação para o povo de Judá, mesmo assim Deus não agiu dessa forma. Deus foi misericordioso, pois nós conhecemos Deus, nosso Deus é misericordioso, e Ele deu várias chances para o povo voltar, mas o povo não quis voltar. E na nossa vida não é diferente. Deus, por muitas vezes, nos estende o braço, mesmo a gente estando errado, mesmo estando no caminho errado. Deus, ele muitas vezes nos dá uma segunda opção. Ele manda pessoas pregarem para a gente, para nós, pregar a sua palavra para nós, assim como ele mandou os profetas pregarem para o povo. E muitas vezes agimos como povo, negamos. Porém, o mais maravilhoso é que Deus, ele dá essa segunda chance. E nessa noite ele não faz diferente. Ele dá uma segunda chance para cada um de nós. E se estamos no erro, podemos agarrar essa oportunidade enquanto ainda há tempo. Então, diante disso, a gente vê que Deus, ele é misericordioso. E nós não devemos, muitas vezes também, nos aproveitar porque ele é misericordioso. Porque Deus também é Deus de justiça. O povo de Judá se aproveitou disso. Ele não quis voltar. Deus mandava profetas pregarem e o povo não queria se reconciliar com o Senhor. Porém, chegou um momento que chegou o juízo de Deus. A ira do Senhor chegou ao seu ápice. E Deus, ele mandou uma justiça para o povo de Judá. Nós temos a oportunidade de não passar por essa justiça. Deus nos dá a oportunidade, agora nós temos que aceitá-la. E temos que reconhecer os nossos erros. Agora, diante disso, a gente observa, como eu falei, Deus não desiste fácil de cada um de nós. E basta a nós aproveitarmos a chance que Ele nos dá. Diante disso, já analisado o contexto da passagem e tudo mais, eu quero agora analisar o contexto do livro de Abacuque. No livro de Abacuque, a gente consegue observar de cara 2 questionamentos que o Abacuque faz ao Senhor. Nesse livro de Abacuque, em resumo, o que o livro de Abacuque ele traz? O profeta Abacuque, ele faz 2 questionamentos ao Senhor e, por fim, ele fala a passagem que nós lemos. Ele escreve a passagem que nós lemos, onde ele demonstra a sua confiança no Senhor, mesmo diante das situações adversas, mesmo diante dos problemas. Então, com isso, eu queria com os irmãos analisar esses questionamentos para encerrarmos. Sobre o primeiro questionamento que a gente pode observar no livro de Abacuque, logo de cara, quando lemos o livro de Abacuque, no primeiro capítulo, Abacuque faz o seu primeiro questionamento ao Senhor. E qual é esse questionamento? O profeta Abacuque, ele faz um questionamento referente à sua preocupação com o povo. Como a gente sabe, como eu já falei, o povo aqui estava em pecado. E como a gente sabe, o pecado não traz coisa boa. O pecado, junto com o pecado, vem as injustiças, vem a violência, vem tudo que, vamos dizer assim, que a gente olha aos nossos olhos que é mal. E nesse momento, até mesmo o próprio povo de Judá nesse momento estava passando por isso, passava por violência, passava por injustiças. E diante disso, Abacuque olha para essa situação em que vê o povo passando por isso tudo e fala: Senhor, eu não entendo porque o Senhor olha essa situação, olha essa violência, olha essas injustiças e não faz nada diante disso. Como nós sabemos, Deus já tinha feito algo, Deus tinha levantado os profetas. Porém, Abacuque ele pede um posicionamento do Senhor, ele pede para que Deus venha intervir, pede para que Deus fizesse algo a respeito disso, para que acabasse com aquela violência. Quando a gente analisa, a gente vê que Abacuque, ele esperava o quê? Ele esperava que mais uma vez Deus estendesse a sua mão e perdoaria, e fizesse com que o povo vivesse um novo avivamento, assim como viveram no tempo de Josias. Porém, é como eu falei, Deus é um Deus de misericórdia, mas quando sua justiça chega, não tem quem impeça. Então, diante disso, Abacuque esperava que Deus desse mais uma chance, mas a justiça de Deus chegou àquele momento. Então, qual é a resposta de Deus? Que Deus dá? Deus, ele fala como resposta: eu vou agir, e o que eu vou fazer? Eu vou levantar a Babilônia para conquistar Jerusalém. O povo pediu,
pediu para ser castigado. O castigo um dia chegou. A Babilônia, naquele momento, era um dos impérios mais fortes da época. Quando a gente olha lá para trás, quando o Reino do Norte foi anexado, foi conquistado, como tem aqui na Bíblia também, ele foi conquistado pela Síria. Um tempo atrás era a Síria que era a maior nação, a mais forte. Porém, nesse contexto é diferente. A Babilônia é a mais forte. E no versículo 6 e 8, Deus ele demonstra a grandeza dessa nação. Ele fala no versículo 8: os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Aqui, Deus ele mostra a grandiosidade daquele império. Aquele império Deus faz uma analogia, os seus cavalos eram mais rápidos que os leopardos. Ele faz certas analogias para mostrar o império da Babilônia era um império forte, e Deus ele levanta a Babilônia justamente para trazer o juízo contra Judá. E diante disso a gente vê uma outra lição, onde Abacuque, quando ele vê essa resposta do Senhor, Abacuque fica revoltado. Ele não entende por que Deus iria fazer aquilo. Então Abacuque com isso se revolta, e disso a gente tira também uma lição. Muitas vezes agimos assim como Abacuque. Quando estamos passando por uma situação difícil, nós clamamos para que Deus venha nos ajudar. E quando Deus nos ajuda e Ele faz alguma coisa, geralmente quando Ele faz alguma coisa que não é aquilo que a gente esperava, muitas vezes fazemos como Abacuque. Nos revoltamos contra o Senhor. Porém, aquilo que nós devemos saber é que Deus, tudo que Deus faz é perfeito e agradável. E Ele sabe o melhor para cada um de nós. Muitas vezes na nossa vida a gente passa por situações difíceis. Por exemplo, a vontade de Deus muitas vezes é quando a gente perde um ente querido, por exemplo. Ninguém quer perder um ente querido, mas diante de tudo a gente não deve duvidar da vontade de Deus, porque Deus, tudo que Deus faz é perfeito e agradável, como nós sabemos já. E nesse contexto também não era diferente. O povo de Judá, Deus ele tentou fazer com que o povo se arrependesse de maneira pacífica, levantando os profetas para pregar, mas o povo não quis de maneira pacífica se arrepender. Então tinha que ser através da punição, tinha que ser através do castigo. Então Deus agiu certo sim. Então isso mais uma vez comprova que Deus sabe como agir, e nós não somos ninguém para questionar o agir de Deus na nossa vida. Diante disso, eu queria passar já para o segundo questionamento que Abacuque fez ao Senhor. Sobre o segundo questionamento que Abacuque fez ao Senhor, ele questiona a Deus agora por que está punindo, pelo fato de Deus estar punindo Judá e não está punindo a Babilônia. Na nossa vida, praticamente, a gente vê situações parecidas. Muitas vezes, a gente olha para a nossa vida e questiona o Senhor. Porque, por exemplo, quando pecamos, quando fazemos algo de errado, a primeira coisa que a gente vê é Deus ele indo lá e nos punindo. E quando a gente olha para o ímpio, muitas vezes ele fez a mesma coisa que nós, porém ele fez algo pior, mas Deus não pune ele. E muitas vezes surge esse mesmo questionamento que Abacuque fez. Abacuque olhou para a nação de Judá e comparou com a Babilônia. A Babilônia era uma nação muito perversa, muito má, e comparado com o reino de Judá, a Babilônia era muito mais perversa e merecia muito mais o castigo. Porém, Deus foi lá e castigou Judá. Aí Abacuque fica revoltado. Por que o Senhor não castiga a Babilônia primeiro? A Babilônia merece receber o castigo. E muitas vezes fazemos da mesma forma. Olhamos para o ímpio, vemos a sua maneira de agir, os seus erros, e falamos, Deus tem que punir ele. Mas vai lá, a gente comete um erro pequeno e Deus vai lá e nos pune. E a gente fica revoltado, como Abacuque se revoltou. Mas muitas vezes a gente não vê o real valor de ser castigado pelo Senhor nessas circunstâncias. Quando a gente está errado e recebe o castigo de Deus, isso muitas vezes a gente não dá valor, mas é muito valioso, porque isso mostra o amor de Deus por cada um de nós. Se Ele não se preocupasse com cada um de nós, Ele não nos punia. Ele deixaria a gente pecar, a gente errar, até a gente lá na frente cair num buraco enfim, cair num grande buraco, vamos dizer assim. Se Deus nos preocupasse com cada um de nós, Ele não iria nos punir. E muitos relatos de pessoas, por exemplo, que estavam na casa do Senhor e depois se desviaram, muitas pessoas relatam até mesmo isso, que quando estavam na casa do Senhor, fazia
cometia um pecado e Deus ia lá e punia ele. E ele achava ruim. Mas lá na frente, quando ele voltou para o Senhor, depois de ter passado pelo mundo, quando ele pecava, Deus não o corrigia. E ele já sentia falta daquela punição que Deus lhe dava. Porque isso, querendo ou não, mostra o amor de Deus por cada um de nós. Ele tem zelo, ele não quer que nós venhamos se perder nesse mundo. Enquanto o ímpio, ele vai e faz coisas erradas, mas a gente pode também se questionar, assim como Abacuque também se questionou. Mas se o ímpio não vai pagar pelos seus erros? E Deus ele também responde: não se preocupe, Abacuque, a Babilônia vai pagar pelos seus erros. Um dia o juízo para a Babilônia irá chegar. Um outro ponto importante que eu analisei também foi lá em Jonas. Para quem lê o livro de Jonas, a gente sabe que Deus ele levantou Jonas para pregar lá em Nínive, que é a cidade dos assírios, que, como eu falei, era o império mais forte antes da Babilônia. Naquele momento a gente vê que quando Jonas pregava para aquele povo, o povo se arrependeu. Era uma nação perversa, tudo mais, como nós já sabemos, e o povo se arrependeu. E Deus ele não trouxe o juízo para aquela cidade. Porém, 150 anos depois, Nínive voltou para o seu pecado, voltou para seu tempo de pecado, para o seu pecado. Enfim. E nesse tempo em que Nínive voltou a agir da mesma forma que antes, foi justamente o tempo em que Abacuque estava escrevendo essa passagem. E a gente vê que Deus trouxe o juízo para Nínive, porque quando ela voltou a sua antiga vida, Deus ele permitiu que a Babilônia conquistasse Nínive, que era a cidade dos assírios, que os assírios eram muito perversos. Então, diante disso, a gente vê até para Nínive, que era dos assírios, uma hora o juízo de Nínive chegou. Uma hora eles foram conquistados pela Babilônia e sofreram muito por isso. Então, se a gente pode analisar aqui, olhar, o ímpio não é punido, mas uma hora Deus ele traz a punição para ele também. E se não for aqui na terra, Deus irá trazer no dia do juízo final. Então não devemos se preocupar com isso, devemos apenas se preocupar com a nossa vida, a nossa salvação, e pregar para que muitas das pessoas venham também seguir o nosso caminho, venham aceitar a Jesus como seu Salvador. E partindo para o final, a gente vê que, já analisando tudo, a gente vê que já praticamente trouxe um resumo todo do livro de Abacuque. O livro de Abacuque teve o primeiro questionamento, teve o segundo questionamento, como já debatemos, e por fim Abacuque ele traz a reflexão que nós lemos no início, onde Abacuque ele vai, diante de tudo, mostrar sua confiança em Deus, mesmo mesmo sabendo que Deus iria mandar o juízo para Judá, a sua cidade, a cidade que ele vivia e tinha família e tudo mais, que ele tanto amava. Mesmo ele sabendo que Deus ia agir daquela forma, mesmo sabendo que o povo ia sofrer, mesmo assim, Abacuque escreve os versículos que lemos no início, onde ele fala: mesmo assim, independente das dificuldades, eu mostro a minha confiança ao Senhor. Eu confio no Senhor, independente das situações que eu passar, independente das dificuldades que eu enfrentar. Eu vou confiar e continuar confiando no Senhor. Então, diante de tudo isso, a lição importante, a lição mais valiosa que temos nessa passagem é que, independente das dificuldades, independente das coisas que venham aparecendo no nosso caminho, não devemos negar a nossa fé, não devemos deixar de confiar no Senhor, mas devemos sempre buscar a Ele. E um outro ponto muito interessante também é sempre se atentar para a perseverança. Como eu falei, o povo de Judá, depois de 30 anos, se desligou praticamente, não se ligou muito com buscar ao Senhor, não se ligou muito com a perseverança, e eles acabaram deixando aquele grande avivamento de lado. Então nós, além disso, além de sermos confiantes em Deus, devemos ser perseverantes e perseverar para sempre buscar ao Senhor dia após dia e sempre buscar viver um constante avivamento, para que não venhamos passar situações como o povo de Judá passou, que o pecado pegou e cegou Judá, e Judá pagou o alto preço que foi quando eles foram conquistados. Então, diante de tudo isso, fica essa mensagem. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus, meus irmãos, o Senhor Jesus falou aos nossos corações nesta noite. E queremos nessa noite conhecer você, meu irmão, minha irmã,
que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que por conta de alguma adversidade, de alguma falta, de alguma situação adversa desta vida, deixou os caminhos do Senhor. O Senhor Jesus, Ele te chama nesta noite. Eu não sei o seu nome, eu não sei o seu endereço, mas o Senhor Jesus, Ele te conhece, Ele sabe quem é você e Ele te chama nesta noite. O Senhor Jesus, o maior dos maiores, está aqui, e a porta da graça está aberta para você nesta noite. Ouve a voz do teu amigo Jesus. Eu quero saber qual vai ser a primeiro corajoso e corajosa a aceitar este evangelho que foi pregado nesta noite. O Senhor Jesus não quer saber quanto você tem na conta bancária. O Senhor Jesus não quer saber o seu bairro. Ele só quer saber de um coração contrito e quebrantado diante da presença dEle. E aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Aquilo que você não tem, Ele tem. Aquilo que você não faz, Ele faz. E Ele te chama nesta noite. Onde está a primeira vida a aceitar este evangelho? Você que está em casa também, este evangelho está sendo propagado a você. Jesus te chama, venha para cá, Ele está neste. Onde está a segunda pessoa que quer entregar sua vida ao Senhor? A terceira pessoa para Jesus. Leandro na internet está aceitando Jesus como Salvador, também uma vida entregando para Jesus nesta noite. Onde está a terceira pessoa que quer entregar sua vida ao eterno Salvador nesta noite? Aleluia! Ela está voltando para a casa paterna. Aleluia! A igreja está feliz pela vida, pelas filhas de Deus que voltam à casa do Pai. Onde está a terceira pessoa que quer entregar sua vida ao Senhor, voltar para a casa do Pai, fazer uma aliança com o Eterno, receber dele o perdão da sua vida? É a terceira pessoa que está vindo. A terceira pessoa está vindo aceitar Jesus nesta noite. Tem uma quarta pessoa que quer entregar sua vida ao Senhor. Deus nesta noite está realizando o maior milagre que na vida do ser humano, salvando e perdoando. Onde estão os crentes salvos, perdoado, lavado, batizado no Espírito Santo, cheio de Deus? Mais uma pessoa na internet. Onde está a quinta pessoa para Jesus Cristo de Nazaré? A sexta pessoa para Jesus. As vidas estão se entregando na internet também, irmãos. Quem pode adorar a Deus? Aleluia! Retornando também, o Renan retornando à casa do Pai. Tem alegria no céu, alegria no céu, alegria no céu. Estou motivando você a alegrar aqui na terra também, porque o céu já está em festa. Louvado seja o nome de Jesus. Glória. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a igreja. Queridos, nossa gratidão ao Senhor, ao nosso pastor, toda a diretoria e também a juventude que tem nos acolhido nesses anos que temos trabalhado juntos aqui. E estamos iniciando com o primeiro culto de 2025 e queremos agradecer e convidá-los toda sexta-feira que antecede ao culto da mocidade, a terceira sexta-feira de cada mês. Nós temos uma vigília, como tivemos esta sexta-feira, das 11 às 5 horas da manhã. Você é o nosso convidado especial. Venha buscar o Senhor. Os dias não estão fáceis, mas nos pés de Jesus nós encontramos solução para todo problema. Toda sexta-feira, venha buscar a Deus das 11 às 5 horas da manhã. E todos os domingos, das 7 às 8h50, oração. Foi uma bênção a oração hoje. Eu profetizei de olho aberto hoje, irmão. Quem estava na oração viu. Eu disse, o culto vai ser uma bênção. Quem viu que o culto vai ser uma bênção? O culto foi uma bênção para a glória de Deus. Salvação. E eu creio que Jesus também vai batizar no Espírito Santo. Quem crê que Jesus ainda batiza no Espírito Santo? Eu também.